Você não está enganado. Estamos de volta aqui no nosso canal, as receitas temáticas, finalmente. A gente ficou um tempo sem fazer, na verdade, a gente sempre, um dos objetivos que a gente tinha muito aqui com o canal era trazer coisas tematizadas, né, dessa de cultura e tudo mais. Tanto é que a nossa primeira receita foi o brigadeiro de Dragon Ball. Uhul. Mas a gente tem um tempo que a gente não tem feito e a gente queria muito voltar com esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Se você gosta, então já deixa aquele like, porque essa é uma receita muito especial pra gente, né? Que é um tema que a gente nunca trouxe antes no canal e, na verdade, além disso, é o nosso bolo de aniversário, né? Happy birthday! Pra quem não sabe, aqui no último dia 29 de junho, aliás, nós fizemos 18 anos, né? Não entendi. 18 anos em cada membro! Que não chacota! Chacota! Enfim, nós fizemos aniversário em junho agora, aqui no meio da quarentena, e a gente queria fazer um bolo muito especial, por isso que a gente trouxe esse tema que a gente nunca trouxe antes, que é o tema de chaves, né? Que aliás é uma coisa que todo mundo que tem menos de 18 anos em cada membro gosta, a gente gosta também bastante, a gente é muito fã de chaves. É, e até uma surpresa pra gente mesmo, a gente acaba notando, nossa, por que a gente nunca fez um bolo de chaves, né? Se a gente gosta tanto de chaves. Então, antes tarde do que nunca, hoje a gente trouxe um bolo muito especial. Vocês já devem estar tendo uma ideia pela thumbnail, porque não é apenas um bolo, é um experimento. A gente vai ensinar vocês a fazerem também o disco voador do Kiko, então vocês já notaram que vai ser inspirado no conhecido episódio, né, do disco voador do Kiko, e chaves, né? O que vocês imaginam quando falam um sabor relacionado a chaves? Tamarindo! Além do tamarindo, obviamente, senão vamos fazer um bolo de tamarindo, mas vai ser um bolo com massa e recheio de churros. Que aliás me lembra daquela vez que a gente tentou ter um negócio de churros. Vó, quer uma moeda pra tomar conta da nossa barraquinha de churros? Isso. Dona Zilda, quanto está o churros? Apenas uma moeda, Zildinha. Então aqui está a sua moeda. Muito obrigada, Zildinha. Aqui está o seu churros. Dona Zilda, poderia me ver outros churros? Claro, Zildinha. Nossa, vó, vendeu tudo, hein? Cadê o dinheiro? Ué, você não vai me dizer que você comeu aqueles churros todos? Foi a gata. Bom, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente vai precisar então pra fazer o nosso bolo de churros do disco voador do Kiko vai ser fazer o nosso bolo, né? Então, primeiramente, a gente vai preparar nossas formas, a gente vai pegar então 2 tabuleiros de 20 centímetros de diâmetro, a gente vai então forrar o fundo deles com papel manteiga, é só cortar um disco de 20 centímetros de diâmetro, colar no fundo, passa um pouquinho de óleo só no fundo, não precisam estar as laterais, cola o disco lá e a sua forma está preparada, você vai reservar ela. A gente vai misturar os nossos ingredientes, primeiramente a gente vai pegar os secos, que no caso é a farinha, o fermento, a canela e o sal, e aí você vai misturar e reservar também. E aí você vai pegar então a nossa batedeira, lá você vai adicionar 400 gramas de açúcar, 180 gramas de margarina ou manteiga em temperatura ambiente, você vai bater até virar um creme fofo. Quando esse creme estiver bem batido, você vai adicionar então 6 ovos, bater até ficar uniforme, né? Quando tiver um creme bem fofo, já pode deixar bater uns 5 a 10 minutos ali para ele ficar um creme bem fofo. E aí você vai adicionar, alternando os ingredientes secos que você deixou reservado e o leite. Vai bater até incorporar essa mistura, ficar bem incorporada. Não precisa bater mais do que 1 minuto ali, mas se você quiser pode bater um pouco mais. Você vai dividir em 2 partes, nas suas 2 formas de 20 centímetros de diâmetro e levar ao forno 180 graus aproximadamente por 30 a 45 minutos, dependendo do seu forno. É isso aí. Bom, agora os nossos bolos já estão assados e já estão frios, a gente vai pra montagem dos nossos bolos. Então a gente vai pegar cada um dos nossos 2 bolos, a gente vai tirar um topo, né, e vai dividir em 2 fatias. Por quê? A gente vai ter 3 camadas de recheio, então são 4 fatias de bolo para fazer essa montagem. Para molhar esse bolo, a gente vai fazer uma calda. A gente aconselha vocês que façam uma calda só de leite com creme de leite, justamente para ela não ficar muito doce. Normalmente a gente bota um pouco de leite condensado, mas nesse caso não precisa. Se você estiver no clima de chaves, você pode usar o leite de burra também, se você tiver onde encontrar, né? Enfim, vamos para a montagem. Para a montagem do nosso bolo, a gente vai pegar o tabuleiro do nosso bolo, a gente vai colocar um saco, vai colocar ele direitinho no fundo, justamente para facilitar na hora de desenformar. E a gente vai colocar o nosso primeiro disco de massa, a gente vai molhar bem com a nossa calda aí, aproximadamente 150 ml é legal para molhar um disco de bolo.
e a gente vai colocar 400 gramas de doce de leite. Ou você pode colocar, se você quiser fazer um brigadeiro de doce de leite, você pode fazer também. Ou pode usar o doce de leite puro. Coloca aí esses 400 gramas de doce de leite, coloca mais uma camada de bolo, molha essa camada de novo e mais uma camada de 400 gramas de doce de leite. Delícia. E por fim a gente coloca mais uma camada de disco de bolo, molha essa camada novamente, mais uma camada de recheio de doce de leite e por fim a gente coloca a nossa última camada de disco de bolo, não esquece de molhar essa também, e a gente vai cobrir isso tudo depois e levar pra geladeira, de preferência de um dia pro outro. Bom, agora o nosso bolo ele já está gelado, então a gente vai pra primeira parte da nossa montagem aí, da nossa decoração, né? Pra isso a gente vai precisar fazer um brigadeiro branco, uma receita muito simples. Qualquer coisa, se vocês precisam de uma receita aí de brigadeiro ou de brigadeiro de chocolate branco, vocês podem usar essa daqui que é nossa. Aí a gente já ensina a fazer um recheio de brigadeiro branco delicioso. Serve para essa receita também. E a gente vai passar uma fina camada aí desse brigadeiro em cima e dos lados do nosso bolo. E a gente vai usar agora o que todo mundo gosta? Kit Kat. A gente vai usar Kit Kat para fazer em volta do nosso bolo, um murinho mais ou menos, num estilo de textura parecido com o barril do Chaves. Para isso a gente vai usar dois tipos de Kit Kat, o Kit Kat ao leite e o Kit Kat meio amargo. E a gente vai simplesmente colocando um Kit Kat ao leite, um Kit Kat amargo, um Kit Kat ao leite, um amargo, assim intercaladamente, até fazer toda a volta do nosso bolo, né? Aí já dá esse efeito mais bonitinho. A gente vai pegar o que sobrou do nosso brigadeiro e a gente vai tingir com corante alimentício verde. A gente vai pegar um saco de confeitar, um bico, vai colocar esse recheio verde e a gente vai fazer como se fosse umas graminhas. A gente quer fazer tipo um gramadinho e aí com cuidado a gente vai fazendo aí, vocês estão vendo aí no detalhe, e a gente vai estar pronto o nosso bolo. E agora vamos pro que interessa, que é a parte que vocês estão esperando, que é o disco voador do Kiko. Pessoal, agora é a parte mais divertida da nossa receita, que na verdade vai ser fazer o nosso disco voador. Pra vocês que viram, a gente não comprou esse disco voador, a gente fez ele do zero, né? Já chegou o disco voador. Exatamente, que vai ser a parte legal do nosso bolo, assim. Como é que a gente fez esse disco voador, então? A gente, no caso, comprou esse foam board aqui, que é basicamente uma placa de papelão. Esse, por acaso, vem duas folhas, faz aproximadamente R$9 com duas folhas, a gente utilizou apenas uma. Esse é 3mm de espessura, porque foi o mais fino que a gente conseguiu encontrar. Ah, não encontrei, o que eu faço? Pode usar papelão mesmo, porque a gente achou que esse era mais bonitinho, que já era branco, né? É, o papelão você talvez tivesse que pintar aí, mas dá pra usar também. Exatamente. Como que a gente vai fazer esse disco voador, então? A gente fez ele cortando dois discos de 15 centímetros de diâmetro nessa placa aqui, que é basicamente um isopor, né? A gente corta, então, os discos aqui de 15 centímetros de diâmetro. Você dá uma lixada em volta deles para ele ficar mais lisinho. Aí você vai dividir eles como se fosse uma pizza, ou seja, em 8 partes. Você vai dividir na metade, e cada metade dessa você vai dividir metade. Vai ficar riscado em lápis, assim, como se fosse uma pizzazinha mesmo, né? E aí no centro dessa divisão, você vai botar um círculo menor de aproximadamente 6 a 7 centímetros de diâmetro, que a gente usou um cortador para medir aqui. E aí você vai marcar nesse círculo também, bem no centro. Você vai cortar então, vai ficar como se fosse uma rosquinha, né? Como você tem 8 partes, você vai cortar cada uma dessas partes na divisão que você fez ali. Vou estar mostrando para vocês no vídeo para ficar mais claro. Quando você dividiu essas 8 partes, você vai utilizar apenas 7 para cada lado do nosso disco voador. E como é que a gente montou isso? A gente pegou então uma fita adesiva verde, você pode usar uma fita isolante no caso, que era o que a gente utilizou, ou qualquer outro tipo de fita que você consiga colar isso, né? E aí você vai botando um espacinho entre elas para poder ficar fácil de manusear depois, você vai botando uma fita entre cada uma, você vai utilizar apenas 7 das 8 partes. Por quê? Porque ele vai ficar com um ângulo mais ou menos para baixo assim, né? E aí você vai fazer essas metades do seu disco voador, você vai juntar todos os lados com fita, e aí você coloca também nas bordas fita para ficar mais bonitinho, para ficar uma coisa decorativa. Você vai fazer na borda e na outra lateral. Você vai fazer isso 2 vezes, no caso você vai ter 2 metades do seu disco voador. A parte de cima do nosso disco voador, como é que a gente fez? A gente não achou nada que fosse redondo, mas uma ideia que a gente teve é que essas lâmpadas de LED, que vende na lojas normais, né, no mercado também, tem uma parte de cima que é bastante redonda. A gente utilizou então para fazer uma lâmpada de LED. Toma cuidado se você for abrir a lâmpada, porque assim, vocês podem ver aí no vídeo que a gente teve um pequeno acidente meio seu Madruga. Se pensa que eu vou dar uma martelada no dedo, está muito enganado. Mas enfim, ignorando essa pequena... A gente ficou tentando cortar a parte do LED, quando na verdade a parte de cima ela é meio solta. Então você conseguir botar alguma coisa entre o LED e o negócio. Se você for criança, não faça isso em casa, por favor. A gente não se responsabiliza porque a gente não tem como. Então pede pro seu pai, pro um adulto fazer. Ou pra alguém que não corte o dedo. Pra alguém que não corte o dedo. Ou então você pode utilizar outra coisa. Na verdade a gente utilizou porque foi o que a gente achou como solução. Uma lâmpada dessa custa aproximadamente R$7. Então é uma solução barata
Mas enfim. A gente tirou então, porque essa parte é de plástico, ela não é de vidro, ela é redonda e de plástico. A gente tirou essa parte de cima e colou em cima de um dos nossos discos voadores usando fita também. Tudo que a gente fez utilizando fita. Uma coisa meio preguiça, meio fácil assim, entendeu? A gente colou então essa parte da lâmpada e aí você vai unir as duas partes do seu disco voador que você fez. Ah, posso utilizar um brinquedo de disco voador e economizar esse trabalho todo? Pode. Claro, é porque a gente não achou. Deveria. Exatamente. Aí você vai unir as duas partes do seu disco voador com fita também, né? Que foi a forma mais fácil que a gente achou. E tá pronto o seu disco voador. O que falta pro seu disco voador ficar abdutivo? Deve ser uma palavra. O que falta? Pra ele poder. Ele precisa das luzes, né? As nossas luzes, como é que a gente fez? A gente já fez isso antes aqui no canal, na verdade não é uma novidade pra você que acompanha a gente nos nossos vídeos de experiência. A gente fez um cupcake de LED aqui, que aliás é uma coisa muito maneira, porque a gente ensinou também a fazer umas bolhas de gelatina que ficaram maneiríssimas utilizando LED. Assiste lá se você ainda não viu. Se Vídeo você- antigo, mas é muito bom. Quer saber exatamente como é que monta essas baterias e liga elas no LED e faz ele acender? Você pode utilizar esse vídeo aqui pra se guiar, mas é muito simples também. A gente juntou 3 baterias daquela pequena com uma fita isolante em volta, pegou os nossos LEDs que a gente comprou pela internet, então se você comprar você vai precisar planejar com antecedência, juntou na ponta da bateria, ele acende, você passa uma outra fita em volta, e aí você vai fixar na parte inferior do seu disco voador. E aí vai parecer o quê? Que o Kiko está sendo abduzido, né? Que é o nosso objetivo, fazer um bolo super maneiro. Todo mundo que viu no aniversário adorou, viu pela internet, né? Porque não tá Peraí, podendo ter Tati, como festa. é que a gente faz a parte da abdução realmente? E esse é um outro mistério que você vai ter pra desenvolver aí. A gente usou apenas uma fita de acetato, um disco de acetato, uma folha de acetato, muito acetato nessas frases. Mas você vai pegar então, a gente fez ele meio cônico, né, no formato meio aberto. Você vai acertar a parte de baixo. É uma folha, deve ter aproximadamente de 15 centímetros de altura, né, que é a tira de acetato que a gente comprou. Você faz então uma volta, deixa ele um pouco em formato de cone, acerta a parte de baixo e tá pronto. Depois que a gente fez a nossa tira de acetato magnífica, a gente vai colocar então o nosso Kiko, a gente fixou ele então com um palito de churrasco, porque o Kiko tem as pernas tortas, vocês sabem, então é a dificuldade de ficar em pé, né? A gente botou ele no palito de churrasco para ele ficar bem seguro no nosso bolo, fixou ele dentro do bolo, pegou a nossa tira de acetato que já está cortada, ela transparente, linda e maravilhosa, colocou em cima do Kiko, a gente pegou o nosso disco voador, que tem bastante balanceado pelo equilíbrio dele, flutua, a gente botou ele em cima com os LEDs acesos já. E esse LED vai ficar refletindo no acetato, então é um defeito muito maneiro quando apaga a luz. O pessoal deu muito like no Instagram, então vale a pena, faça na sua casa também. Então, pessoal, o resultado final é esse que vocês estão vendo aí. E agora, né, vamos comer. Pessoal, eu obviamente já tinha comido meu bolo, né, no momento do aniversário, mas olha só que fatia miserável que me deixaram aqui, cara. Foi o que sobrou pra ele, Não dá é pra isso que ele confiar em merece, ninguém, né? cara. Mas aqui, essa daqui tá melhor. Pra mim não tem nada. E eu não tô reclamando dessa. Tá muito bom, nossa. Esse Kit bolo, Kat. é sério, fica com gosto de churros. Sabe o tipo de coisa que você olha? Caraca, tipo, não dá pra explicar. Essa massa fica gostosa, recheio é gostoso. Geladinho. Já gosto de chegou o churros. disco voador! E se tiver disposição, faz esse disco voador que é sucesso na Já festa, chegou com o disco certeza. Hein? voador! Parece que dá muito trabalho quando a gente explica, mas até que não dá não. Dá um pouco só. Já chegou o disco voador! Nham, nham, nham. Higiênicos churros de Dona Florinda! Pessoal, se você chegou até esse momento aqui no vídeo, quer dizer que você ama a gente de verdade. Então deixa aquele comentário pra acalentar o nosso coração. Ai, com que lindo. Mensagem de aniversário, né? Além disso, esse tipo de vídeo é um vídeo que a gente gostou muito de ter feito. Assim, já tinha um tempo que a gente não fazia, que foi tipo uma experiência e receita temática. Então se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, no Facebook, pra gente saber que vocês estão gostando. Quando a gente vê que mais gente tá vendo, é uma coisa, um sinal muito bom pra gente ficar muito feliz com isso. É, e aqui os comentários, né, as receitas temáticas voltaram, então já deixa pra gente aqui comentário do que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Uma coisa que eu acabei de me lembrar, apesar da gente não ter feito receita de Chaves, a gente já tinha feito receita de Chapolin. Então se você ainda não viu, clica aqui nesse card também e já assiste o nosso vídeo do cupcake de Chapolin colorado aí. E agora, tucanos, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe! Gentalha, gentalha!